outros elementos importantes, declarações que têm a ver com as movimentações políticas. É a seguinte, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje que vai propor, gente, a discussão de um regime semipresidencialista logo a partir do mês que vem. Lira defende que esse modelo de governo passe a valer, claro, só após 2030, ou seja, daqui a um bom tempo. Vamos ver exatamente o que ele disse. Há um assunto que eu queria chamar a atenção de todos vocês, que é uma discussão que a Câmara vai propor, vai tentar se unir ao Senado para que o Congresso faça, deve pegarmos os meses de março, abril, maio e junho, para discutirmos o semipresidencialismo sem nenhum tipo de pressão de votação, sem nenhum tipo de texto pronto e sem perspectiva, inclusive, de votação antes da eleição, para que a gente possa deixar qualquer texto que seja discutido e analisado e escolhido pelos parlamentares para ser votado, inclusive com um Congresso novo, que seja escolhido em outubro. Mas seria uma proposta de alteração de sistema de governo para 2030, tirando o debate dessa eleição, tirando o debate de 26, não fulanizando a discussão e fazendo um debate de alto nível no contraturno dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Arthur Lira disse ainda que vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar sobre os combustíveis, né? Ele defendeu que um projeto de lei pode trazer uma solução mais rápida do que uma proposta de emenda à Constituição. Claro, é bem mais difícil aprovar uma PEC. Vamos ver o que ele disse. Na questão dos combustíveis, eu acho que se nós já tivéssemos findado a discussão do ICMS, a pressão já tinha diminuído. E o governo federal está se propondo a discutir os seus impostos nos combustíveis e no gás de cozinha. Então, se nós conseguirmos juntar todas essas situações no PLP, é mais rápido, com um quórum menos qualificado, de uma maneira mais apropriada do que uma discussão numa PEC numa casa com a outra, que depois tem que se encontrar, se identificar, textos iguais, demorará muito mais, se perderá muito mais tempo numa coisa que pode ser resolvida de maneira mais pragmática. E agora há pouco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que vai pautar os projetos de lei sobre os combustíveis já na próxima semana. Vamos ver. É muito importante esse diálogo entre os dois presidentes. Se for a questão do combustível, o senador Jean Paul Prats, que é o relator de ambos os projetos, me procurou agora ali na mesa do Senado para dizer o quanto avançou já na avaliação que fez do PLP 11 e do projeto de lei. Então, nós temos toda a condição de colocarmos na pauta nos próximos dias do Senado essa discussão dos combustíveis no PLP e no PL. E eu estou sugerindo uma reunião de líderes na segunda-feira, especificamente para que o senador Jean Paul Prats possa apresentar aos líderes do Senado o que foi o seu trabalho nesses últimos dias em relação a essa questão do preço dos combustíveis. Quero essa reunião, presidente. A princípio, 9h30 da manhã de segunda-feira é o meu desejo de designar. Se for preciso remarcar o horário, mas é importante que ela exista para que a gente possa pautar esse projeto na próxima semana, esses projetos na próxima semana, que é algo que a sociedade espera muito do Senado. Pois é, mas agora, às 9h17, o Caio Junqueira já tem a apuração para a gente sobre o que exatamente está sendo articulado em relação a essa questão dos projetos que tratam sobre os combustíveis. Conta, Caio. Vamos lá, Monalisa. Tanto o Rodrigo Pacheco quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles estão articulando um acordo de procedimento sobre os projetos que tramitam nas duas casas. O que eles querem? Aprovar um texto único, de modo que uma casa não trave o projeto que a outra aprovar, né? É evitar que se repita o que ocorreu em inúmeras votações em que deputados aprovaram uma proposta que acabou parando no Senado e vice-versa. Esse histórico acabou, inclusive, em alguns momentos, aí, por distanciar Rodrigo Pacheco do Arthur Lira, que agora tenta fechar um pacto para que, ao menos nesse caso dos combustíveis, num ano eleitoral, e sendo os combustíveis, o preço, a inflação, a principal demanda da população, que as duas casas se entendam. Não tem muito tempo para rixa política aqui. O Rodrigo Pacheco anunciou, a gente viu aí, já tinha anunciado na sexta-feira passada a opção de focar a votação em dois projetos, né? Um que cria o fundo de compensação para estabilizar o preço do petróleo e outro que estabelece ali um modelo de cobrança do ICMS. Tem a percepção de que não adianta, de novo, o Senado aprova, Câmara aprova outro, né? Os dois presidentes tiveram uma conversa hoje pela manhã
e é possível que se encontre também ainda na noite de hoje. Qual que é a opção ali? O Arthur Lira tem feito algumas sugestões para que o Senado inclua nesse texto dos projetos de lei as suas sugestões e, claro, as que o governo defende. Esse é o grande X da questão. O que vai entrar nesse relatório final? O relator é o senador do Partido dos Trabalhadores, Jean Paul Prats, que já tem um PL, um PLP, né? um projeto de lei e um projeto de lei complementar. Mas o que vai entrar aí? Essa é a grande chave para a gente entender. A essência, por exemplo, a essência do que é defendido na PEC dos combustíveis da Câmara, né? O que a PEC dos combustíveis na Câmara, polêmica, diz? Necessidade de que União e Estados autorizem a redução de tributos e o prazo para que isso ocorra, 2022 e 2023. Então, isso vai entrar nesse projeto do Jean Paul Prats? Não se sabe, isso que eles estão conversando. Embutir, o Arthur Lira, a Câmara quer embutir no projeto do Senado alguns pontos. Não está muito claro ainda o que. A dúvida também é se pontos como esses que eu falei e outros que eventualmente possa fazer um pacotão ali nesse projeto do Senado, se pode entrar via legislação infraconstitucional, porque você está tirando o texto de uma PEC para pôr em um projeto, né? Essa é a grande dúvida, é isso. Do jeito que estão os dois projetos no Senado, muito provavelmente eles não vão ser aprovados, eles vão ter um acordo, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, para embutir, se esse for o acordo, o pacto, alguns outros pontos. E aí que a gente vai ver se a casa vai tramitar em acordo com a outra.